Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Hot to New Works. E dessa vez eu vou falar de uma coisa da qual eu não domino muito e já assumo logo que não domino muito. Mas preciso falar um pouco sobre porque tá fresco na minha memória e bom, pode ser que acompanhar esse podcast seja meio complicado pelo fato de que vou citar alguns números, ok? E essa salada de números pode ser algo meio difícil de você associar na sua cabeça. Então, recomendo que você ouça algumas vezes o que eu vou dizer para poder ter uma plena compreensão do, do panorama aí, ok? Muito bem, o que acontece é o seguinte: eu, eu tive uma experiência, já tenho tido, na verdade, uma experiência não muito positiva com a Miura na rua. Por quê? Porque o projeto da Miura, o inicial, né, o que foi pensado para ela, era um, e ele era muito bom para esse projeto conceitual, e eu resolvi dar um outro uso para a bicicleta. E isso fez com que exigências mudassem. Tá? Dentre elas, a questão do freio, a questão de pneus, a questão de caixa de direção, a questão do selim, enfim. Basicamente, a bicicleta foi recebendo upgrades em uma velocidade até acelerada, porque eu tenho usado a bicicleta todos os dias, então a necessidade surge e eu resolvo o problema. Né? Tem sido assim. Então, tem coisas ainda que eu não fiz, por exemplo, eu encomendei uma caixa de direção da FSA, uma caixa de direção boa. Hoje ela tem uma caixa de direção Neco. Essa caixa de direção da FSA, ela é com rolamento, né? É uma caixa muito boa, é semelhante à Zorbit, só que é uma caixa para garfo de rosca, né? Muito bem. E o que rolou assim? O que começou a dar problema? Quando eu pensei na Miura, eu pensei numa bicicleta, pensei numa bicicleta que fosse para passeio, tá? Que tivesse uma relação intermediária ali, tá? E que fosse para andar numa ciclovia, fosse para andar, fazer passeios e tal, despretensioso, tá? Nada muito complicado. Só que no momento em que eu passo a usar essa bicicleta para deslocamento urbano, e hoje o meu deslocamento urbano é completamente diferente do meu deslocamento urbano quando eu montei essa bicicleta, eu passei a ter necessidade de velocidade, tá? Need for Speed. E essa necessidade de velocidade fez com que a relação que eu tenho lá hoje, que é 38,14, fosse insuficiente. E eu tive finalmente uma situação onde essa limitação se mostrou importante. Tá? Eu estava na Avenida das Américas, tinha um carro do meu lado. Eu estava voltando da casa da minha namorada, estava descansado porque eu tinha dormido e tal. Era a parte da manhã, estava com energia e tal. E aí eu devo ter batido talvez uns 130 RPM, algo nessa casa, tá? E a velocidade máxima que eu atingi nesse giro com essa relação foi de 44,8 km por hora, segundo
segundo o meu GPS. E aí, o lance é que eu tive uma certa dificuldade para passar o carro, porque eu estava girando e continuava do lado do carro, e eu tinha gás para empurrar essa bicicleta aí, com certeza até uns 55, talvez mais um pouquinho, tá? Só que eu não conseguia mais porque estourou o giro. Eu não conseguia girar mais do que eu estava girando. Tá? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que ver uma relação diferente. Eu tenho que investir num pé de vela. E aí eu comecei a dar uma olhada ontem, né, nos pé de velas do mercado nacional. Por que eu comecei a ver o mercado nacional? Porque, lamentavelmente, a gente está tendo um problema seríssimo de importação de produtos, seja pelo Ali, seja pelo Bike-in, seja, enfim. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a questão das importações no momento, mas está rolando, esse problema está rolando, né? Então eu fui ver o mercado nacional, o que tinha e tal, e eu encontrei, na verdade, duas pedivelas, tá? Uma pedivela do Estúdio Vila, que assim, desculpe aí quem usa, desculpe aí quem gosta da marca, enfim, mas sinceramente, para mim é perfumaria e grife de São Paulo, tá bom? Eu não confio em usar uma peça que é chave, né, com a marca Estúdio Vila, tá? Eu não sei, provavelmente é um pé de vela chinês, que o pessoal foi e gravou lá o logo do Estúdio Vila, sei lá, enfim. Eles não fabricam, evidentemente, ou muito provavelmente, posso estar errado, posso estar enganado, posso estar aqui falando uma grandíssima besteira, mas eu acho que eles não fabricam pé de velas, ok? Não são particularmente conhecidos por isso, né? Tinha esse do Estúdio Vila, que era um pé de vela 165 com uma coroa de 44 dentes substituíveis BCD 110, ok? Então começou a salada de números, tá? Bom, além disso, tem o famoso, o popular Sugino Gota, né? Ou Sugino Cross, que vem com 46 dentes, né? Vem com BCD 130, se eu não me engano, e braço de 170. Muito bem. Só que a minha ideia, e aí assim, eu tô falando, eu cheguei nesses porque eu fiz um cálculo, eu uso uma calculadora chamada gearcalculator.com, tá? Eu usei inclusive essa calculadora para calcular a relação da City Tour Gravel, tá? Da CTG. Excelente, tá? Excelente. Você coloca lá qual é o tipo de relação que você vai usar, se é cassete ou se é single, né? Você coloca lá a sua cadência média, você coloca o número de dentes do seu cog, o número de dentes da coroa, o tamanho do seu pneu, e aí você sabe qual é a velocidade final que você vai ter dessa relação. Tá? Muito bem. E aí eu fui atrás, né, de pedivelas que tivessem ali entre 44 e 46 dentes, que era o que eu precisava, tá? Para saltar da minha 38 Nexus, que infelizmente não permite troca de coroa. Se permitisse ia ser lindo, mas não permite. Muito bem. E aí eu percebi uma coisa. Eu falei assim, bom, tenho essas duas opções. Eu não usaria o Sugino Gota, porque, ou Sugino Cross, aí você chama como você quiser. Primeiro porque todo mundo usa esse negócio, tá? Segundo porque eu não acho particularmente bonito. Terceiro porque eu não acho particularmente bem acabado. E eu acho que é um quebra-galhão, entendeu?
É tipo assim, eu tô com muito fogo no rabo para rodar com a bicicleta, então eu vou comprar um suguinho no gota aqui, porque eu não tenho dinheiro para comprar nada melhor. E não era o meu caso, eu queria comprar uma coisa boa. Então eu queria comprar uma coisa legal. Mesma coisa esse lance do pé de vela do Estúdio Vila. É o pé de vela feio? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só não confio. Só não sei se ele vai quebrar. Só não sei se ele é um pé de vela bem construído, né? Bem centralizado. Eu sei lá. Eu não conheço, não tem marca. É Estúdio Vila, foda-se. Ok? E eu falei, bom, então eu vou partir para montar um pé de vela. Eu vou montar um pé de vela. Então eu vou comprar os braços sem coroa, ou então os braços com coroa, mas depois eu troco a coroa, compro coroas à parte e eu monto o meu pé de vela. Perfeito. Aí fui atrás para ver. E pesquisa. Ou seja, não tem noção. Eu pesquisei muito, mas muito. Eu passei 2 dias pesquisando, praticamente. E aí encontrei algumas coisas muito interessantes. Tá? Encontrei pé de velas antigos da Campagnolo, tá? Que eu usaria fácil. Porém, eles são, todos eles, ou 175 de tamanho de braço, ou 172,5, que eles adoram usar essa medida, não sei porquê. Deve ter alguma coisa a ver com o tamanho médio dos italianos aí. Então, você não acha praticamente pé de velas no mercado nacional Campagnolo 170. Tá? Sendo que eu tava procurando algo entre 170 e 165. Tá? Meus pé de velas geralmente são 170, mas eu tenho tido problemas com a miúra de bater pedal. Então eu queria diminuir o tamanho do pé de vela, até para ter uma experiência com pé de vela 165 que eu nunca tive. Né? Até porque pé de velas 165 giram mais do que pé de velas 170. Tá? Se você for dar uma estudada em motores, você vai ver que motores que têm bielas mais curtas são mais giradores. Motores que têm bielas mais longas são mais torcudos. Né? Então, assim, se você quer potência, vá para bielas curtas. Se você quer torque, vá para bielas longas, mas isso é outro assunto. Muito bem, então eu fui atrás para ver, encontrei pé de velas Campagnolo usadas, nenhuma zero, encontrei uma pé de vela Sachs linda, mas toda arranhada, toda desgraçada e cara. Encontrei uma pé de vela Strong Light, que tem um design diferente, não é exatamente bonito, mas também estava 172,5 de medida. Tive um contato com uma coisa maravilhosa, recomendação do Yuri, né? Falou assim, fala com esse camarada aqui, que esse camarada aqui possivelmente tem o que você está procurando e tal. Falei com o cara tinha, ele tem na real ainda, um pé de vela Dura-Ace, da primeira geração Dura-Ace, tá? Série 6000, né? Lindo, mas lamentavelmente para o meu projeto eu acho que não iria casar tão legal assim como eu imaginava, tá? Pé de vela 170, BCD 130, só que coroa dupla eu teria que fazer uma adaptação aí para poder usar coroa simples, né? Mas enfim, beleza. E aí eu comecei a perceber que há um problema muito sério quando você vai montar um pé de vela. E esse problema tem a ver com o BCD, porque o BCD 130 ele não é um BCD adequado para você montar um pé de vela single, tá? Isso é impossível você montar? Não é impossível, mas dificulta. Você vai achar coroas para correntes mais finas, geralmente. Você vai achar coroas
para corrente de 6, de 7, de 8. Às vezes você encontra para corrente até de 11, 12 velocidades, enfim. Mas a gente não usa esse tipo de corrente em bicicleta single e fixa, enfim. A gente usa corrente de 1/8 ou mais grossa. Então, não serve. Acaba não servindo. Né? E aí, o BCD 130 se tornou uma coisa meio complicada. Né? Além do BCD 130, a gente tem o BCD 110, que é um BCD que tem algumas coroas interessantes para usar. Só que é muito difícil você encontrar um pé de vela BCD 110 no Brasil. Só os braços. E tem muito para mountain bike, tá? Para estrada já não é tanto assim. Na verdade, os pedivelas para mountain bike eles são 104 e 110, né? São os mais comuns aí. E aí isso se traduz em uma outra coisa. Você não encontra com facilidade coroas com mais dentes. Geralmente você vai encontrar aí para 104 coroas até 38, 39 dentes, raramente acima dos 40 dentes. E para BCD 110 você até encontra coroas do tamanho que eu estava falando, mas também com um problema de tamanho de corrente adequado. Beleza. E aí, pesquisando igual um desgraçado, eu entendi que o BCD correto para pista, né, e quando eu falo pista é single ou fixa, né, acaba sendo o BCD 144, tá? E aí fui atrás para pesquisar pedivelas BCD 144 no Brasil. E o melhor que eu encontrei foi um pedivela chinês. E caro. E o design não era o que eu queria. Tá? Longe do que eu queria. E aí eu entendi que para fazer a simples adição de 8 dentes, tá, na minha bicicleta, eu teria que partir para algo superior. Tá? E por superior, eu estou dizendo algo como Miche ou Mike, né? Chamem como vocês quiserem. Algo como Sugino Japan, né? Não é... Porque, entenda, existe Sugino Japan e existe esse Sugino que a gente compra aí por aí, né? Sugino, enfim. Que o pessoal chama de sujinho, né? Então, esses gota, né? Esses pé de vela que a gente coloca em hold, né? Que tem duas coroas, esse daí são os sujinhos, tá? São feitos na China. Eu acredito que não sejam falsificados, mas a qualidade deles não está nem perto do que é uma qualidade de um Sugino Japan ali feito para um Sugino japonês feito para pista, tá bom? Não chega nem perto. Inclusive o modelo que é BCD 144 que eu usaria nessa bicicleta da Sugino seria o Sugino 75, que custa um valor absurdo. São 2 córneas e um rim, entendeu? Então não tem sentido gastar tanto num pé de vela assim. Ainda custando só um rim, né? Só um rim, eu encontrei o pé de vela que eu vou utilizar, que é um Mike ou Miche, né? 46, né, dentes, com braço 165, é o Mike Primato Advanced. Tá? Por que eu escolhi o Primato Advanced? Ele é caro, tá? Ele é um pé de vela caro.
você não iria comprar ele para botar nessa bicicleta que eu tenho, tá? Não compraria. Tá? Se você tivesse essa bicicleta que eu tenho aqui, dificilmente você compraria esse pé de vela, tá? Eu tive que importar ele pelo Baikin, tá? Só encontrei ele no Baikin. Mas quais são as vantagens desse pé de vela? Esse pé de vela é BCD 144, tá? Pé de vela com comprimento 165, 46 dentes do jeito que eu precisava, com a coroa em alumínio, tá? Para corrente de 1/8. E ponta quadrada, porque isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Tem muita coisa por aí que só vai rolar em Holotech. Ah, você não pode trocar por o movimento central pelo Holotech? Até posso. Tem pé de vela que vem junto, tá? A questão é a durabilidade. Durabilidade, porque quando você bota um Holotech em uma bicicleta de marcha, você faz menos força no pé de vela do que quando você usa um pé de vela em bicicleta single ou fixa. E aí o desgaste que você tem no movimento central é muito maior. E você dá manutenção, né, troca de cartucho, ponta quadrada, é muito mais barato do que a troca dos rolamentos em um movimento central Holotech. Tá? Então, isso precisa ser considerado. E tanto é verdade que esses pedivelas voltados para a pista são praticamente todos ponta quadrada. Tá bom? Esse é o motivo. Uma outra questão aí é que esse pedivela vem pronto, né? Então eu não vou precisar adaptar nada, eu não vou precisar pegar um pedivela de coroa dupla, que é o que tem em maior quantidade no mercado. Eu não vou precisar pegar um pedivela de coroa dupla, botar espaçadores para poder deixar a coroa no lugar certo. Aí eu tenho que arrumar os bolts, né, os parafusos e as sedes dos parafusos de tamanhos diferentes para conseguir fazer um afastamento correto. E no final das contas, tá? No final de todas essas contas, um pedivela feito para a pista, né? Sempre eu vou botar esse parênteses. Quando eu falo pista, estou falando de single ou de fixa, ok? Mais voltado para fixa, tá bom? São pedivelas pensados para fazer força. O negócio é bruto pra cacete, tá? Então são pedivelas feitos para aguentar porrada, tá? Torque. Então, quando você pega um pedivela, isso foi uma coisa, inclusive, que eu pensei na hora de não pegar o pedivela Dura-Ace, que seria um pedivela lindo, ele é maravilhoso, tá? Mas eu já olhei e falei, cara, a construção de um pedivela desse, década de 70, ela está muito mais propensa a falhas do que a construção de um pedivela moderno voltado para a pista. Tá? Toda a base do pedivela, né, onde o pedivela se integra ao spider, a aranha, onde prende a coroa, nos pedivelas modernos, essa base é muito maior. Tá? E ela tem uma transferência de força, você vê que tem uma rampa na lateral do pedivela que o integra ali de tal forma que você não vai ter uma rachadura nessa união, ok? Então, são vários fatores, são N fatores que levam a pessoa que vai montar uma bicicleta single ou uma bicicleta fixa e que queira fazer isso com propriedade, tá? Acabe caindo em pedivelas muito caras, porque no mercado nacional você não tem equipamentos que sejam ou de fácil adaptação, tá? Ou de possível adaptação. E aí você pode me falar assim, pô, mas você pode muito bem pegar
um sujinho, né? Um pé de vela sujinho, bota lá e ele vai funcionar. Ele vai funcionar, só que ele não vai funcionar 100%. A minha experiência com pé de velas da Sugino nacionais, né? Acho que a gente encontra por aí, a coroa geralmente vem torta de fábrica. São coroas de aço, tá? Elas vêm meio tortas de fábrica. Mesmo que você troque a coroa, não dá um alinhamento 100%, tá? Sempre tem ali algum tipo de deslocamento lateral, tá? Então não funciona 100%. Ah, ele vai quebrar quando eu aplicar força? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que não. Eu não vejo muita gente falando que quebrou um pé de vela Sugino, tá? Mas certamente você não vai ter a mesma experiência que você vai ter com um pé de vela feito para a pista, né? Porque esses pé de velas Sugino de uma velocidade só, eles são meio que geralzão. É para você usar tanto em BMX, como para você usar em ciclocross, como para você usar em gravel, entendeu? Você pode usar onde você quiser. Tem uma velocidade? Mete esse negócio aí. Entendeu? Não é um produto pensado especificamente para um uso, tá? E por fim, e não menos importante, porque no meu caso não existe forma sem função e nem função sem forma. O pé de vela da Mickey é lindo, é maravilhosamente lindo, tá? É uma coisa linda de morrer. Então, meus amigos, é isso. Infelizmente, lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente do fundo do meu coração, nós somos meio que obrigados a pagar caro para termos algo que deveria ser barato e simples. E essa é a história dos 8 dentes mais caros do mundo, assim, para mim. R$ 100 por dente, praticamente, façam as contas. E é isso. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.